por conta da falta de energia elétrica, de água e de combustível, as regiões, os vários locais da faixa de Gaza estão entrando em colapso. Então, eu gostaria, professor José Antônio Lima, como é que o senhor olha para essa situação em que está Gaza neste momento e principalmente com a possibilidade agora do Exército fazer uma entrada em massa por mar, por ar, por terra, que pode colocar essa população que já está concentrada num só local em uma situação muito mais degradante? Boa tarde, eu que agradeço o convite para a gente debater esse assunto. Eu acho que uma incursão por terra é algo esperado desde os ataques terroristas do dia 7. Né? Inclusive, acho que a gente pode dizer com uma razoável certeza de que este era talvez um dos objetivos do Hamas, certo? E certamente o grupo aguardava pela oportunidade de enfrentar cara a cara o exército de Israel. Tá? Dito isso, a gente precisa tentar observar quais são as características, né, dessa incursão militar. E se nós formos olhar para os discursos, tanto de lideranças israelenses quanto de lideranças ocidentais, e por que as ocidentais? Porque quando a gente fala de Europa, de Estados Unidos, estão ali os principais aliados dos Estados Unidos, de Israel, aqueles países que têm maior poder de influência sobre o governo local. E quando a gente observa o que essas lideranças estão dizendo, há muita preocupação. Porque o discurso tem um perfil que permite a gente concluir que há uma possibilidade de atos de limpeza étnica serem realizados. Tá? Quando a gente vê o ministro da Defesa de Israel falando, tratando os palestinos como animais humanos, depois um general falando a mesma coisa, o presidente de Israel, numa entrevista no fim da semana, dizendo que há culpa coletiva, que não existem civis inocentes. O que a gente vai vendo é um amontoado de discursos que levam numa direção de vingança e não numa direção de encontrar uma solução para a questão específica da faixa de Gaza e para a questão palestina como um todo. Como você bem destacou, a situação na faixa de Gaza ela não é precária desde agora, né? Ela é precária desde de muito tempo, mas principalmente nos últimos 16 anos, quando o Hamas tomou o controle da região e ela passou a ser alvo de um bloqueio por parte de Israel e do Egito. Um outro fator que faz a gente temer esse perigo de limpeza étnica é justamente o ultimato dado por Israel para que a população da porção norte da faixa de Gaza rumasse para o sul. Né? Episódios como esse aconteceram na história desses dois povos, em 1948 e 1967. Nos dois casos, o que a gente viu foi o deslocamento forçado de populações palestinas e a posterior substituição dessa população por população israelense e os palestinos não podendo voltar. Né? O Egito tem uma série de motivos para não abrir a fronteira para a entrada de palestinos, mas um deles é justamente o temor de que o governo israelense está tentando transferir a questão palestina para Israel e se comportando como já foi em outras ocasiões do passado. Então, o cenário que a gente vê é extremamente preocupante, repito, né? Além dos governos ocidentais que eu já mencionei, você tem o governo da China, que parece atônito, não se move a respeito da situação. O governo da Rússia há pouco a dizer, afinal de contas, se trata de um governo que está realizando uma campanha criminosa contra a Ucrânia. E o que a gente vê, portanto, é uma ausência de lideranças que possam ser capazes de criar uma outra via que não a militar para resolver essa situação. E tudo isso que eu estou dizendo não é para, de forma alguma, minimizar o tamanho do dano, o tamanho do trauma que a brutalidade, a selvageria do Hamas impuseram à sociedade israelense, de forma alguma. A questão é, será que essa resposta que a elite política israelense está dando, ela vai tornar o país mais seguro? Eu tenho sérias dúvidas a respeito disso e acredito que uma boa parte da sociedade israelense também tem essa dúvida.
Professor José Antônio, e um agravante, como o senhor está falando sobre toda essa situação, é que houve, né, a surpresa sábado passado, né? Então, neste primeiro momento, nós estamos acompanhando todo o andamento da guerra, mas há uma cobrança nítida. O premier Benjamin Netanyahu não vivia uma situação das melhores, havia um grande confronto no país, mesmo em relação a mudanças na justiça, e essa falha, portanto, aí que houve e permitiu esse ataque tão vasto, jamais observado na região. Então fica se imaginando o seguinte, ele está sendo cobrado, mas ainda de uma maneira mais tímida, mas será cobrado por tudo que aconteceu, e a gente fica imaginando, hoje ele já visitou as tropas, uma reação que caminha para ser de fato desproporcional. De novo, esse é um temor, né? Assim, se a gente for observar o que as pessoas que estão na faixa de Gaza, tanto os cidadãos que conseguem colocar suas informações a respeito do que está acontecendo na internet, quanto organizações internacionais, quanto organizações não governamentais, quanto jornalistas, vão dizer o quê? Que o que está acontecendo já é extremamente mais danoso em termos de utilização de bombas, de força militar, mesmo do que as outras várias campanhas de bombardeio contra a faixa de Gaza ao longo do tempo. Ou seja, já há uma escalada em relação aos outros episódios. Tá? Então, por esse ponto, sim. A questão que você traz a respeito da liderança israelense, me parece ser determinante. Por quê? Como você bem disse, Israel vive desde janeiro uma intensa crise política, sociedade completamente rachada, por conta desse projeto do governo de, basicamente, impedir que o judiciário revise as ações do governo, ou seja, um movimento claramente autoritário, né? E o que a gente vê por um lado, a cobrança sobre o governo Netanyahu e especificamente sobre o primeiro-ministro vai ser enorme. Ele já é um governo mais impopular do que popular pelas pesquisas, né? Se houvesse uma eleição agora, provavelmente Netanyahu perderia. Mas eu acho que ele vai cobrar, isso vai cobrar um preço caríssimo da carreira política dele, talvez até encerre a carreira do Netanyahu, mas acho que isso não vai acontecer agora, justamente por conta da mobilização. De novo, é importante que a gente não perca de vista o que está acontecendo dentro da sociedade israelense, o tamanho do trauma que foi o ataque do dia 7, porque isso acaba gerando uma possibilidade do governo se sustentar por pelo menos mais algum tempo, né? O governo já foi reformado, parte da oposição adentrou o governo num governo de mobilização, né? Mas o próprio andamento da operação terrestre na faixa de Gaza pode fazer com que esse cenário seja afetado. Por quê? À medida que soldados israelenses entram na faixa de Gaza, a gente está falando de um combate corpo a corpo, um combate casa a casa. Ou seja, a chance de soldados israelenses morrerem não é pequena, né? Principalmente se comparado a um ataque meramente aéreo, como até agora. Então, o desdobramento do conflito pode ter repercussões grandes, tanto na política de Israel e principalmente, aí a gente, num cenário muito mais grave, repercussão para o Oriente Médio como um todo. Imagens ao vivo do seu lado direito do hospital de Khan Yunis, que é uma cidade que fica ali na região sul da faixa de Gaza. A gente está mostrando a movimentação, a quantidade de pessoas que estão nesse hospital. Há uma preocupação muito grande das autoridades, principalmente da Organização Mundial da Saúde, em relação aos atendimentos por conta da suspensão do fornecimento de alguns serviços básicos e que esses hospitais poderiam se tornar grandes necrotérios diante do atendimento que acaba sendo prejudicado. E, professor, há uma outra frustração também de brasileiros e populações de outras nacionalidades que estão esperando uma autorização do governo de Israel, que controla a região sul da faixa de Gaza, para que eles possam ser liberados pela fronteira com o Egito, naquele corredor humanitário que várias autoridades estão tentando implementar, assim como autoridades brasileiras. Então, havia ali uma expectativa de que a partir do meio-dia isso pudesse ser feito, né? Havia um diálogo com o governo de Israel que depois, de certa forma, ficou meio suspenso. E as pessoas agora estão aguardando e temerosas de que não consigam deixar, então, a faixa de Gaza e serem repatriadas
repatriadas diante da escalada do conflito. Como é que o senhor analisa as dificuldades em se conseguir fazer um corredor humanitário olhando para Israel, para os homens do Hamas e para as necessidades que são apresentadas por governos de vários países do mundo? Pois é, essa é uma pergunta também determinante que leva a gente a pensar a respeito da natureza desse conflito, né? A gente está diante de um assunto que ele é discutido, né, pela imprensa internacional, pela diplomacia internacional em ondas, sempre quando surge uma onda de violência. Lamentável que seja assim, né, mas é o que acontece. E o grande problema disso é que a cada onda de violência, o que acontece é que costuma haver uma discussão polarizada, inclusive, a respeito de quem é mais moralmente correto, entende? A causa palestina ou a causa israelense. Sendo que é evidente, e aí a gente pode, claramente existe um consenso, tá, de que o que está na raiz do problema é a retirada sistemática de direitos da comunidade palestina. É essa situação que permite com que um grupo violento, terrorista como o Hamas mantenha a sua atuação. Tá? E o que é perverso nesse sistema de ondas que eu destaquei para vocês é o fato de que nem a liderança israelense e nem a liderança do Hamas tem a vida do civil palestino como o seu como algo importante a ser cuidado. É só a gente ver que a liderança do Hamas, né, eu já fiz aqui várias críticas ao ultimato dado ao governo israelense, né? A posição do Hamas foi do quê? De que as pessoas deveriam ficar nas suas casas. Ou seja, a vida do cidadão palestino, e agora especificamente daquele que está na faixa de Gaza, ela está sempre nessa balança entre o Hamas e o exército, o governo de Israel, né? E aí você me perguntou o que poderia ser feito. O que poderia ser feito agora é o que deveria ter sido feito ao longo dos últimos anos, em especial nos momentos não violentos. Uma atuação da comunidade internacional que pudesse afetar a raiz do problema, lidar com o problema de forma a conseguir uma possibilidade de convívio entre israelenses e palestinos. Hoje, todos os caminhos para isso estão fechados, mas nem sempre foi assim. Nos anos 90, não havia nem reconhecimento de parte a parte. A ideia de que Israel era ilegítimo por parte, né, da Organização da Libertação da Palestina, e o governo de Israel não reconhecia essa entidade muito importante como representante dos palestinos, e foi feito um acordo. É claro que ali o ambiente geopolítico era diferente, mas nós tínhamos naquele momento também lideranças capazes, com um olhar estratégico, um olhar moral a respeito das coisas, que conseguiu levar o mundo aos chamados acordos de Oslo, tá certo? Então hoje o que falta é isso, uma atuação da comunidade internacional para tentar remediar o quadro agora urgente, mas o que é importante, que busque-se de alguma forma remediar o quadro como um todo, para que novas ondas de violência como essa não surjam. Professor, dentro desse pensamento do senhor também, nós tivemos o conflito, então, Rússia e Ucrânia, houve críticas também da atuação da Organização das Nações Unidas, agora, novamente, elas são reiteradas, e a diplomacia internacional, de fato, hoje vive uma crise, como nessa linha de pensamento que o senhor falou? Olha, eu não tenho a menor dúvida disso, né? Se a gente for buscar um olhar geopolítico, e sempre é preciso tomar cuidado com o olhar geopolítico, ele acaba desumanizando, né, as pessoas, mas o que a gente tem? Uma ordem internacional que tem como principal polo organizador os Estados Unidos, e nós temos 3 grandes centros de resistência, que eu não uso a palavra resistência para elogiar esses outros países, mas sim de dizer que eles, na perspectiva desses governantes, eles resistem ao que vem como o avanço dos Estados Unidos, na China, na Rússia e no Irã, certo? Então, a frente com a Rússia já está aberta. Com a China, é sempre latente, né? A questão do Mar do Sul da China, a questão de Taiwan. E com o Irã,
a gente vê uma evidente utilização política por parte do regime iraniano dessa questão, né? A gente não pode esquecer que o Hamas é um aliado do Irã. O que preocupa é o seguinte: os países ocidentais, de novo, Estados Unidos e Europa, eles tinham ao menos um discurso a respeito da necessidade da manutenção das leis internacionais durante conflitos armados. É claro que esse discurso, em larga medida, em muitas ocasiões, a depender principalmente do governo, né, de cada país, era hipócrita. É só a gente ver a invasão dos Estados Unidos no Iraque em 2003, que é o ponto que faz o Oriente Médio estar hoje, né, terminando a sua segunda década mais violenta. As duas últimas décadas foram as mais violentas da história moderna do Oriente Médio, graças justamente à invasão dos Estados Unidos do Iraque. A questão é que Europa e Estados Unidos mantêm esse discurso, que é importante, a respeito da manutenção da lei internacional de direitos humanos, mesmo em estado de guerra, quando a Rússia faz essa ofensiva, que, na minha leitura, é criminosa contra a Ucrânia. Mas o que é perigoso? Que esse discurso simplesmente não, mas em larga medida está sendo deixado de lado quando a gente fala na eventual ofensiva que deve começar nos próximos dias, ou talvez até antes do que isso, de Israel contra a faixa de Gaza. Então, a diplomacia ocidental, né, você mencionou a Organização das Nações Unidas, a ONU, na verdade o Conselho de Segurança da ONU, ele é o que as potências permitem que ele seja. Né? E o que a gente vê hoje é uma intensa divisão entre as grandes potências, uma incapacidade de encontrar um caminho comum, um campo comum, onde o mínimo, né, que é a manutenção de direitos humanos, seja discutido. Então, o que a gente vê é uma transformação em arma, né, da questão dos direitos humanos. Né? Isso é extremamente perigoso porque os conflitos cada vez mais vão se tornando parecidos com aqueles conflitos do início do século XX. É só a gente pensar na questão entre a Armênia e Azerbaijão. Há cerca de algumas semanas, a gente teve um caso de limpeza étnica num enclave entre a Azerbaijão e a Armênia. 100 mil pessoas, armênios, deixaram a região, praticamente a população armênia inteira dessa região de Nagorno-Karabakh. E pouco se falou disso na comunidade internacional. Então, vivemos sim um período, na minha avaliação, extremamente crítico de ausência de lideranças morais e estratégicas a respeito de para onde a gente tem que avançar. Nesse assunto, antes, professor, eu gostaria de colocar na tela, para quem nos acompanha aí, para quem nos ouve, vocês vão para um rápido intervalo, agora às 5h04, o pessoal da rádio, daqui a pouco estamos de volta, nas outras plataformas seguimos. Essa aí foi uma publicação feita pelo governo brasileiro, que diz o seguinte: o 5º voo da operação Voltando em Paz, do governo do Brasil, com 215 brasileiros e 16 animais de estimação, já está fora da zona de conflito no Oriente Médio e a caminho do Rio de Janeiro. Já são 916 pessoas resgatadas de Israel e colocando então para que as pessoas possam seguir em tempo real nas redes sociais essas ações que são feitas pelo governo brasileiro. A tentativa que também agora se aguarda com a autorização das autoridades locais para que as pessoas possam deixar a faixa de Gaza. São vários brasileiros que estão naquele local. E, professor, eu queria só entender do senhor como é que o senhor avalia justamente o posicionamento desses órgãos da comunidade internacional. Então, se fala do direito internacional, se fala da Organização das Nações Unidas e há uma certa frustração ao redor dessas entidades, desses órgãos, sobre a incapacidade deles de provocar qualquer mudança ou avanço mínimo em diálogo quando há conflitos desse tipo, como o que acompanhamos em Israel. Como o senhor avalia? Pois é, eu acho que, de novo, é preciso encontrar pontos comuns entre os países para que essas entidades internacionais voltem a fazer sentido, como já fizeram em momentos anteriores, né, da história recente, inclusive, da humanidade. Mas, para isso, é preciso, de novo, que os países tenham lideranças que estejam dispostas a fazer isso. E pensar para além
das questões militares. Veja, será que não é possível que o governo dos Estados Unidos, o governo da Alemanha, não consigam se solidarizar firmemente com Israel, que é um aliado importante, um aliado não só para as elites políticas desses países, mas para a sociedade também, e ao mesmo tempo destacar a necessidade de lidar com a raiz desse problema? É claro que o Hamas é uma enorme ameaça, que ninguém gostaria de viver na porta da sua casa. Mas será que essa invasão militar, com esse discurso extremamente preocupante, de novo, insisto, o risco de limpeza étnica é real, será que esse é o único caminho? Não há nenhuma outra forma de lidar com essa situação, né? Então, a necessidade que as lideranças têm, né? A gente vê, tanto dentro de Israel quanto nos territórios palestinos, as pessoas que pensam diferente, a dificuldade que elas têm de de serem ouvidas pelos seus governos. Isso acontece em todos os outros lugares do mundo, né? Mas, enfim, é um problema que, quando a gente vai examinar as organizações internacionais, elas são formadas por governos nacionais. Esses governos nacionais é que vão determinar a efetividade dessas entidades. Então, portanto, é necessário que os governos nacionais tenham uma visão, de novo, insisto nesse ponto, mais estratégica e também mais moral a respeito do mundo que a gente quer viver, tá? Isso eu acho que é fundamental. Muito obrigado pelas informações, professor José Antônio Lima. A gente vai se falando e eu agradeço a tua participação ao vivo aqui na Jovem Pan nessa cobertura especial. Até a próxima.